Você sabia que você é um convidado especial? Você é um convidado muito mais que especial. Então, abra comigo o livro de Mateus, no capítulo 22. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Mateus, capítulo 22. Só abaixa um pouquinho o piano para mim, por favor. Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14, diz assim: Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Ele enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. E os restantes que ficaram, agarrando aqueles servos do rei, maltrataram-nos e os mataram. Então o rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos, o rei disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, ele notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E aí ele lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhes as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Curvem suas cabeças, por favor. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Essa palavra que é vida e que transforma. Nessa noite, Pai, somente a tua voz possa ser ouvida em nossos corações. Tira toda inquietação do coração, tira toda ansiedade, tira toda distração. E que somente a tua palavra, Senhor Deus, possa permear os nossos corações nessa noite. É assim que nós oramos e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos já foram jovens aqui? Eu já fui jovem. Não estou mais jovem hoje. Mas na minha juventude, na verdade, na minha infanto-juventude, eu me lembro que na escola em que eu estudei, viu, irmãos? Na escola em que eu estudava, eles sempre passavam livros para a gente ler, né? E aí tinha que ler durante um semestre ou durante um ano, e depois a gente tinha que fazer trabalhos. Eu me lembro que tinha uma série chamada Vagalume. Quem se lembra dessa série Vagalume? Levanta a mão aí, por favor. Tem muita gente que sabe, pelo amor de Deus. Né? Títulos e mais títulos, né, de livros infanto-juvenis. Né? Eu li vários desses livros da série Vagalume. Uma vez eu quase que eu compro novamente os livros só para ter aquele momento nostálgico, né, de ler os livros de novo. E eu me lembro de um livro que eu tinha ali, né? Minha mãe comprou uma coleção e aí vinha muitos livros, né? E esse livro estava ali, eu ficava com medo de ler só por causa do título dele. O título é O Escaravelho do Diabo. Quando eu via isso, eu ficava apavorado. Quem conhece esse livro? Quem leu esse livro? Escaravelho, o Escaravelho do Diabo. Esse livro ele fala de uma história que uma história meio sombria, né? Uma história meio misteriosa, em que o assassino ele sempre mandava um escaravelho, para quem não sabe, é um besouro, um besourinho assim, meio preto com vermelho. E preto com vermelho não é uma combinação de cor bacana, viu? Não é muito legal preto com vermelho, né?
torcedores aí sabem o que eu estou falando. E sempre que quem recebia esse escaravelho, ele, por um motivo ou outro, era assassinado. Ele morria no livro. Então, esse escaravelho, que é um símbolo, inclusive, do Egito antigo de morte, quando ele era enviado com um certo convite às pessoas que recebiam, aquela pessoa que recebia estava sendo convidada para morrer. E no livro conta sempre aquelas pessoas que recebiam eram logo depois assassinadas. Eu não vou contar o final do livro para vocês lerem depois. Quem gostaria de receber um convite desse? Acho que ninguém gostaria de receber um escaravelho desse. Mas Jesus nos conta uma história e uma parábola que vem na contramão, ou é totalmente o contrário disso que eu acabei de falar para vocês sobre esse livro, O Escaravelho do Diabo. A parábola que Jesus conta, e Jesus falava através de parábolas para que a mensagem que fosse passada naquele momento não fosse entendida naquele momento, era preciso que depois Jesus fizesse a revelação, a explicação da parábola. E Jesus conta esta parábola de um banquete real, falando que este banquete real, agora, que já estava preparado, era um convite do rei, era um convite que era enviado pelo rei para os seus servos para participarem de um casamento do seu filho. E a Bíblia, o texto que nós lemos, diz que esse casamento já estava tudo preparado e que aquelas pessoas precisariam apenas aceitar e receber aquele convite e participar desta festa nupcial, participar deste banquete de casamento. E, diferente de muitas mensagens que a gente fala, eu vou falar logo do que representa esta parábola, para que a gente possa ir mais para a parte prática dela. Então, pegue aí. A gente vai ver que o ápice dessa parábola, desse convite, é um convite especial do rei para seus convidados, e esse convite é feito, né, pelo próprio rei, ele é recebido pelas pessoas, e como que o rei esperava que essas pessoas respondessem a esse convite. Então, vamos entender esta parábola rapidamente. O rei, ele representa Deus. Então, este texto que nós lemos, o rei representa Deus. O filho do rei representa a Jesus Cristo, o noivo celestial, para quem o banquete é preparado. Então, se Jesus é o noivo, a sua igreja é a noiva. Aqueles que eram convidados eram a noiva. O banquete de casamento representa a salvação e o reino de Deus. Então, aqueles que entravam para participar do casamento, eles estavam participando para entrar também no reino de Deus e, por consequência, eram salvos. Os primeiros convidados, eles representam um primeiro grupo de pessoas a qual esse convite foi feito, que foi o povo de Israel. Especialmente ali os líderes religiosos e o povo judeu que rejeitou a Jesus. Os servos enviados eram os profetas do Antigo Testamento e alguns apóstolos do Novo Testamento que já estavam pregando ali, já estavam falando, né? Ou os discípulos de Jesus. A recusa e o assassinato dos servos representa a perseguição aos mensageiros de Deus que aconteceu. Nós vimos que vários profetas foram mortos. E os convidados nas ruas, os homens bons e maus, representam os gentios e todas as pessoas chamadas ao evangelho. Se você não sabe que é gentio, todo mundo que não é judeu é gentio. Este sou eu e é você, a não ser que você tenha uma descendência judaica. Então, esta é o resumo da parábola. Mas essa parábola ela quer falar muito mais para nós também hoje a respeito de como que o rei faz esse convite, por que o rei faz esse convite, e como que os convidados ou aqueles que recebem esse convite, eles devem responder a esse convite. Devem responder a esse convite do casamento. Então, eu queria começar falando que esse convite ele começa com Deus, como nós vimos. E hoje ele é feito através de uma palavrinha chamada graça.
Graça. Graça, a gente entende que é quando nós não merecemos receber algo e nós, mesmo assim, recebemos merecer aquilo. É você ou eu que tirou nota vermelha, já que eu estou falando de escola desde o começo, você ou eu que nós tiramos notas vermelhas o ano todo, e aí no final do ano, ao invés de a gente receber um bom conselho dos nossos pais, né? Vai para a internet, não pode falar surra, porque, né? Senão... Mas recebe um bom conselho dos nossos pais, ao invés disso, nós recebemos um presente que nós gostaríamos tanto. Nós fomos mal comportados o ano todo e ainda assim, no final do ano, nós recebemos aquela tão desejada bicicleta. Isso é graça. É você receber aquilo que você não merecia receber. E é assim que Deus ele se relaciona comigo e com você hoje. O Senhor se relaciona com os homens hoje através da sua maravilhosa graça, nos dando, nos entregando, antes de tudo, o seu Filho amado Jesus para morrer por nós em uma cruz, mesmo nós não merecendo sermos perdoados, o Senhor vem e entrega o seu Filho, entrega a maravilhosa graça de Jesus para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. E esse foi o convite. O convite é sempre uma iniciativa de Deus. O homem não procura a Deus, mas Deus é quem procura o homem. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 vai dizer que pela graça eu e você nós somos salvos. João capítulo 6 vai dizer que ninguém pode ir ao Pai se o Pai não o trouxer. Em Romanos 5, 8, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós, nem eu e você, somos bons o suficiente para nos achegarmos a Deus. É sempre Deus quem dá o primeiro passo em direção a um relacionamento conosco. E isto é salvação. A salvação, ela é relacional. Deus não quer apenas, entenda isso, presta atenção aqui em mim, em nome de Jesus. Deus, ele não quer apenas nos salvar. Ele quer nos reconciliar com Ele mesmo para que nós tenhamos relacionamento com Ele. Então, quando Deus te traz para perto dEle, meu irmão, minha irmã, quando o Senhor te traz para próximo dEle, não é apenas para que eu e você tenhamos um título chamado salvos, mas é para que eu e você tenhamos relacionamento com o Senhor. Amém? O propósito de estarmos salvos é a comunhão e relacionamento com o Senhor. 2 Coríntios 5 vai dizer que tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Jesus. João 17, 3 vai dizer, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus a quem enviaste. Efésios 2, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, vocês que estavam longe, agora estão aproximados do Senhor pelo sangue de Cristo. Romanos 5:1 vai dizer, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos salva, irmãos, para termos relacionamento com Ele. Vocês estão vendo esse logo aqui, ó? Muitos não sabem, viu? Mas o nome da nossa igreja não é Aba, tá? O nome da nossa igreja é Aba Church. É tudo junto. É um nome só, Aba Church. Nós chamamos de Aba carinhosamente. Mas o nome da nossa igreja é Aba Church. Aba é pai. Em aramaico, aqui está em inglês com 2B, mas em aramaico com um B é pai, paizinho. É a forma como Jesus
ele chamava a Deus. E church é igreja. E o Pai se une à igreja através da cruz de Cristo. A união através do relacionamento com Cristo, através da cruz de Cristo. E mais, esse círculo, não é só para deixar mais bonito, significa todo um relacionamento fechado, relacionamento próximo de Deus com a igreja, através de Jesus. E isso é o que nós somos, irmãos. Nós somos salvos, sim, mas muito mais do que fomos chamados para a salvação, nós fomos chamados para termos um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo com Deus. O convite que Deus nos faz hoje não é apenas para sermos salvos. Paulo vai dizer que se nós buscarmos apenas a salvação nesta vida, apenas a vida neste momento, nesta terra, neste presente tempo, nós somos os piores. E nós não somos dignos disso. Então Deus nos chama para esse relacionamento com Ele. O convite de Deus é um convite para que eu e você nós possamos não apenas entrarmos no reino de Deus, não apenas fazermos parte de uma família de Deus, mas para nos relacionar com Ele. É muito triste que a gente vê, no Brasil principalmente, a gente recebia muitos irmãos e irmãs que vinham pedir conselhos para a gente, que dizia, pastor, pastora, nós temos um filho que quase não se relaciona conosco. Mas como assim, irmão? Não é seu filho? Mas ele passa o dia todo trancado dentro do quarto, só sai para comer, a gente não tem relacionamento com ele. O que a gente faz? E às vezes nós estamos assim com Deus. Deus nos chama nos faz o convite para estarmos próximos dele, e nós, talvez porque estamos mais preocupados ou mais interessados no nosso quarto, nas nossas coisas, nós não desenvolvemos esse relacionamento com Deus. E a Bíblia nos chama para isso. Então você que está aqui nessa noite, meu irmão, ouvindo essa mensagem, e eu também que estou ouvindo essa mensagem nessa noite, se nós estamos nessa condição, eu tenho uma boa notícia para você e para mim. Deus, ele nos ama e nos amou, como diz a palavra, desde antes da fundação do mundo. Deus nos amou. Enquanto ainda nós éramos pecadores, o Senhor nos amou e ele já preparou todas as coisas para estar junto de mim e de você. E nós precisamos apenas responder a esse convite que é feito pelo Senhor. A parábola que nós lemos, o rei diz, já está tudo preparado. Vão, preguem o evangelho, levem essa mensagem, levem esse convite às pessoas, porque já está tudo preparado. E aqueles que ouvirem e receberem, eles virão, bons ou maus, não importa, bons ou maus. Aqueles que receberem esse convite participarão do meu banquete. Você não precisa merecer, meu irmão, minha irmã. Você só precisa ouvir esse convite que é feito por Deus todos os dias e vir a esse convite com o coração sensível à voz desse convite. O Senhor não está atrás de bons comportamentos. O Evangelho sempre foi um convite à intimidade, à presença com Deus e à comunhão com Deus. Hoje o Evangelho está sendo trocado por 2 moedas de ouro. Hoje o Evangelho está sendo trocado por prosperidade. Hoje o Evangelho está sendo trocado por autoajuda. Hoje o Evangelho está sendo trocado por coaching. Hoje o Evangelho está sendo trocado por coisas que só fazem bem ao homem, só engodam o desejo do homem. E Deus não quer isso. Deus quer satisfazer os desejos do nosso coração, sim. Mas através de um relacionamento com Ele.
E se você e eu, meu irmão, tivermos que sofrer para estarmos na presença do Senhor, nós vamos ter que sofrer. Segunda coisa, nesse convite, é que às vezes nós não recebemos esse convite porque estamos indiferentes a Ele. Uma das maiores barreiras entre o homem e Deus não é a ignorância, não é eu e você não conhecer a Deus. Porque muitas vezes nós não conhecemos a Deus, mas a dureza do nosso coração, a dureza do meu e do seu coração. Desde o Éden foi assim. Desde quando Deus criou a Adão e Eva, e Deus buscou relacionamento com Adão e Eva, e desde lá até cá, o que nos afasta de termos um relacionamento verdadeiro com Deus, muitas vezes é a dureza do nosso coração. Um coração insensível, um coração indiferente à voz de Deus. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, verso 6, que Deus resiste aos soberbos. Nessa parábola que nós vemos que Jesus fala, ele diz que muitos daqueles que ouviram o convite do rei, eles não se importaram e eles foram para os seus campos, foram para os seus negócios, então eles recusaram aquele convite do rei. Esse convite real que foi recusado. Muitas vezes nós recusamos também nos nossos dias, queridos. E recusamos talvez não porque nós não queremos saber de Deus ou porque nós não gostamos de Deus, nós recusamos porque muitas vezes, escute isso, nós estamos indiferentes às coisas de Deus para as nossas vidas. E deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando eu estava ministrando, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus estava falando através dessa mensagem comigo. Que sou uma pessoa que digo ter relacionamento com Deus. Veja, Deus não está falando com pessoas descrentes. Deus não está falando com pessoas que ainda não têm um relacionamento com Ele. Deus está falando com pessoas que têm um relacionamento com Ele, mas que muitas vezes estão indiferentes à voz de Deus. Por quê? Porque estão muito preocupados com muitas outras coisas e ficam insensíveis à voz do Senhor. Isso pode ser eu e pode ser você nessa noite, meu irmão. As tarefas do dia a dia, o cotidiano pesado que é viver aqui em Perth, que você acorda às 5 da manhã e vai dormir 10 da noite. A busca pelo sonho australiano, a busca pela residência australiana. As coisas que nós vamos atrás, porque nós temos que ir atrás, muitas dessas coisas às vezes nos sufocam. E nós ficamos sem ter um ouvido sensível à voz do Senhor. E sabe o que Deus faz conosco? Eu já falei isso aqui em uma outra mensagem. Deus nos tira de onde nós estamos e nos coloca em um lugar onde somente a voz dele pode ser ouvida. E esse lugar chama-se deserto. No deserto você não vai ouvir mais coisa alguma, meu irmão, porque não tem nada lá. E você e eu, nós vamos ficar no deserto até que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Nos arrepender dos nossos pecados e de onde nós caímos e voltarmos ao Senhor. O deserto não é lugar de derrota. Antes de Jesus começar o seu ministério, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Muitas vezes Deus nos coloca em um deserto, mas não é para nós morrermos no deserto,
mas é para que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para quando Deus falar conosco, nós possamos saber, essa é a voz de Deus. O Senhor está falando comigo. É agora. É nesse momento. A virada na minha vida é agora. No inglês, breakthrough. É agora, é a transformação, é a mudança da minha vida. É quando eu vou sair dessa condição que eu estou vivendo para uma condição onde Deus quer me colocar para viver. E eu sei que ali nessa condição, como diz a palavra de Deus, porque a vontade dele ela é boa, perfeita, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós estamos vivendo agora debaixo dessa vontade. Nós podemos dizer que vivemos uma vida boa, perfeita e agradável. Mas não porque estamos vivendo uma vida boa, perfeita e agradável, mas porque estamos debaixo da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. O problema, muitas das vezes, não está no convite, meu querido irmão, minha querida irmã, mas está no coração daqueles que são convidados. A mesma graça que salva os humildes revela a dureza dos corações dos soberbos. A mesma palavra que traz cura condena outros. Existe um princípio espiritual e um alerta para nós hoje. Quando nós resistimos à voz de Deus, nós endurecemos o nosso coração e nos afastamos do caminho da verdade. Hebreus 3,15 vai dizer, hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Não endureçam o vosso coração. Os primeiros convidados rejeitaram a palavra, rejeitaram o convite. Os primeiros convidados rejeitaram o convite, recusaram o convite do rei. Então o rei manda convidar a todos os outros. O convite para entrar no reino de Deus ele já foi feito hoje. E aceitar esse convite nos faz participantes dessa festa agora. Eu gosto sempre de ensinar, meus irmãos, que o reino de Deus ele não vai começar em um milênio. O reino de Deus ele não vai começar quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. E se porventura você crê que exista um reino milenar terrestre aqui na terra, amém, glória a Deus, continue crendo, mas ele não vai começar ali. O reino de Deus ele já começou desde a primeira vinda de Jesus. Desde o primeiro convite que Jesus faz, quando ele é levantado à cruz, e ele disse que ele ia atrair muitos quando ele fosse levantado à cruz. Desde esse primeiro convite, aqueles que recebem esse convite passam a viver no reino de Deus, não no futuro reino de Deus, mas no reino de Deus aqui e agora. E se você e eu já recebemos esse convite nas nossas vidas, é preciso que eu e você vivamos como aqueles que estão vivendo dentro desse reino. E a terceira coisa, para a gente finalizar, existe uma veste. Quando a gente era do mundo, quando eu era do mundo, quando tinha carnaval, eu comprava abadá, né? Aquela camisa horrível, mais colorida do que a camisa do Sampaio Corrêa. Se colocar numa TV de tubo, nem mostra as cores. Mas você só participava dessa festa, do carnaval, se você tivesse o abadá. No reino de Deus também existe uma veste. E ela não é ridícula como o abadá. Ao contrário, ela é alva. Ela não tem cor alguma. Ela não tem cor alguma. Ela é limpa.
E ela foi limpa pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Sabe a água que você usa para lavar a sua roupa? Deus usou o sangue do seu filho para lavar as roupas que nós devemos usar hoje. E quando Deus ele faz esse convite, ele meio que envia, ele entrega essa veste limpa para eu e você vestirmos. Porque ela está debaixo do sacrifício de Jesus. E por ela estar debaixo do sacrifício de Jesus, sendo lavada pelo sangue de Jesus, ela é uma veste limpa. E eu e você podemos vestir essa veste porque é Ele que nos santifica, é Ele que nos justifica. Veja, não é nada de mim, não é nada de você. Não vem nada de mim, não vem nada de você, vem tudo de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e eu e você somos pecadores, logo, nós merecemos a morte. Mas vem Jesus, se entrega por mim e por você, na cruz, num sacrifício perfeito, derrama o seu sangue e nos dá umas vestes brancas, limpas, para que eu e você possamos usar em nossa vida, não quando formos para a eternidade com o Senhor, mas aqui e agora, já no reino de Deus. Veja que quando o rei ele convida os bons e os maus, ele diz: vão agora por todo o mundo, já que os primeiros não quiseram receber, eles recusaram o meu convite, agora o meu convite vai ser aberto para todos. Vão, convidem os bons e os maus, tragam para o meu banquete, já está tudo preparado. Eles não precisam fazer coisa alguma, eles precisam apenas aceitar esse convite e participar da minha festa, do meu banquete. Venham! E a Bíblia diz que muitos vieram. Muitos vieram e estava uma festa na casa do rei. Um banquete maravilhoso, devia ter mocotó. Devia ter uma costela no bafo. Mas já estava tudo preparado. Já estava tudo pronto e muita gente estava ali na festa, aproveitando a festa, se alegrando na festa. Mas aí o rei olha e ele vê algo diferente em alguém na festa. E o texto bíblico diz que o rei vai e pergunta àquele convidado e diz: mas onde estão suas vestes? Como você entrou aqui? E a Bíblia diz que aquele convidado ficou mudo, sem saber o que responder. Talvez porque ele sabia que ele teria que vestir as vestes nupciais, as vestes que foram entregues para ele participar, mas ele não vestiu. E aí a Bíblia diz que o rei chama os seus servos e faz um convite para aquele homem se retirar do casamento. A Bíblia é mais dura, diz que ele foi para o lugar onde há ranger de dentes e sofrimento eterno. E a Bíblia diz mais: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos ouvem o convite do rei. Muitos ouvem o convite de Deus. Muitos sabem que é preciso que Jesus entre em nossos corações para que de fato a gente viva uma vida com o Senhor. E muitos às vezes até aceitam esse convite e recebem as vestes limpas. Mas durante a festa se esquecem de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, através de arrependimento todos os dias. Irmãos, nós temos que nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. O Senhor nos chama para andarmos com Ele, para caminharmos
nos seus caminhos, como um pai quer caminhar com um filho nas gramas verdes dos parques de Perth, que são lindos e maravilhosos. Mas muitas vezes nós largamos as mãos do nosso pai. E ao invés de estarmos nos parques, nós preferimos os pântanos. Endurecemos o nosso coração e esquecemos que o nosso Deus fez um convite para nós participarmos dessa festa maravilhosa e tremenda e abençoada, que é as bodas do Cordeiro, que é estarmos juntinhos com Jesus, não lá na frente, não, agora, já. Jesus nos ama, irmãos. Jesus nos chama para andarmos com Ele, para vivermos uma vida plena com Ele. Ele chama aqueles discípulos e diz para aqueles discípulos largarem o que eles estavam fazendo, porque aquilo que Jesus tinha para eles era muito maior do que aquilo que eles estavam fazendo, e esse convite é feito para os seus discípulos hoje, para mim e para você. Largue as preocupações do dia a dia, largue as inquietações do coração, deixe as indiferenças do coração para lá, deixe as surdez dos nossos corações para lá, quando nós não queremos ouvir a voz de Deus. O Senhor nos chama para vivermos esta vida com Ele, queridos. Agora, já. O Evangelho é tudo isso, é relacionamento. Jesus é tudo isso, é relacionamento. E essa graça que nós falamos lá no início, ela é inclusiva. Ela nos traz para dentro. Mas quando nós estamos dentro, o Senhor quer nos transformar. A graça nos salva e nos transforma. Tito, capítulo 2, verso 12, verso 11, vai dizer que a graça, ela se mostrou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, o convite de Deus, ele se mostrou salvador a todos os homens. E o versículo 12 diz, ensinando-os a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de forma sensata, justa e piedosa. Em Cristo nós somos novas criaturas. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O objetivo do Evangelho de Jesus não é te fazer mais rico, não é te fazer mais famoso. O objetivo do Evangelho é te conformar, é te fazer a imagem de Cristo. Romanos 8:29 diz, porque aqueles que de antemão ele conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Você e eu somos escolhidos em Cristo para sermos iguais a Cristo. Isso quer dizer que quando eu e você, nós aceitamos esse convite, nós temos que buscar sermos iguais a Cristo todos os dias, meu irmão. Todos os dias de nossas vidas. E para a gente terminar, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa é uma parábola que Jesus contou que fala de amor e também fala de alerta. O convite foi feito, a mesa está posta, a festa está pronta. Mas como eu e você, como nós responderemos a esse convite feito pelo Rei? Não basta apenas eu e você dizer sim a esse convite. É preciso que eu e você entre nessa festa e vista as vestes celestiais de núpcias, essas vestes limpas que o Senhor nos dá.
Você é um convidado especial. Amém? Eu e você, nós somos os convidados especiais do Senhor. O Senhor nos convida especialmente através do seu Filho Jesus. Mas não é preciso apenas entrar na festa. Nós temos que estar dentro dessa festa, com o nosso coração rendido a Ele e revestido da graça dEle. Deus te chama hoje. Não rejeite a esse chamado, não adie esse chamado, não negligencie este chamado, não se torne indiferente a este chamado. Aceite o convite do Rei, receba o traje da justiça de Cristo em sua vida, em nossas vidas, e vamos participar dessa festa maravilhosa com o Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.